Quero chorar o teu choro, quero sorrir teu sorriso. Valeu por você existir, amigo. Quero chorar o teu choro, quero sorrir teu sorriso. Valeu por você existir, amigo. Olá, galerinha, tudo bem? Chegando para a nossa aula de ética e projeto de vida. O professor começou nessa animação aqui cantando um pequeno trecho de um samba chamado A Amizade, do Grupo Fundo de Quintal. Ele fala muito daquilo que nós vamos trabalhar hoje, a questão da empatia, a questão de colocar-se no lugar do outro. É válido citar que hoje é o nosso último encontro nessa primeira etapa, né, das videoaulas. Para mim foi uma alegria estar com vocês durante esses meses de pandemia, onde o professor teve a oportunidade de chegar até você e apresentar um pouquinho desse conteúdo do ensino religioso, de ética e projeto de vida. É muito válido citar que é uma disciplina que tem um pouco de preconceito por aqueles que não a conhecem. E é muito interessante nós percebermos que dela nós podemos aprender muitas coisas para a vida, não só como conteúdo de escola, mas para a vida. E é importante nós olharmos hoje essa aula com esse olhar para a vida. E hoje eu vou falar com todos os alunos da rede municipal, do 6º ao 9º ano. Porque nós conversando aqui, preparando esse último momento, nós entendemos que era necessário encerrar essa primeira etapa das videoaulas do ensino religioso, tendo em vista com uma mensagem, uma palavra bem bacana dirigida a todos vocês. Por isso, o tema da aula de hoje é a vida, oportunidade, empatia e missão. O professor coloca para vocês nessa imagem a ideia de que a vida, ela às vezes pode estar muito amarga, ela pode estar muito sem cor, muito sem estímulo, mas à medida com que nós vamos observando o horizonte que nos abre, nós vamos então entendendo quais são as oportunidades que temos, quais são os modos que devemos viver. Nós fomos ao longo de todo esse ano tendo que rever a nossa postura, a nossa empatia, principalmente no período da pandemia, onde colocar-se no lugar do outro era necessário. Então, o professor vai apresentar para vocês hoje dois textos, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o valor da vida, sobre a importância de aproveitarmos o nosso dia a dia, a importância de revermos a nossa postura enquanto seres humanos acima de tudo. Vamos começar então? Na tela com o professor. Não duvide do valor da vida, da paz, do amor, do prazer de viver, enfim, de tudo que faz a vida florescer. Mas duvide de tudo que a compromete. Duvide do controle que a miséria, a ansiedade, egoísmo, intolerância e irritabilidade exercem sobre você. Veja, quando o texto apresenta o conceito de miséria, não é miséria no sentido da pobreza, da falta de dinheiro, da pobreza material, mas a nossa miséria humana, a nossa falta de olhar para o outro, de entender o nosso papel no mundo. É interessante percebermos isso. A ansiedade, o egoísmo, a intolerância. Veja, o caminho que nós construímos juntos durante esse período das videoaulas nos mostra que ser diferente é normal, respeitar as diferenças é muito importante para construirmos um ambiente pacífico, um ambiente de paz. Quantos países estão vivendo aí em meio a guerras ideológicas, guerras de cunho religioso, ou seja, uma diversidade de problemas, uma diversidade de conflitos que está gerando morte, está gerando perseguição, enfim. Nós vivemos num país privilegiado. Nós aprendemos que o Estado laico, que é onde vivemos no Brasil, que é um local onde se respeita toda a manifestação religiosa, nós entendemos que o Brasil é um paraíso para se viver. E há quem diga que não. Problemas temos, violência,
corrupção, temos muitos problemas, como em todos os lugares do mundo, porque, infelizmente, o mundo ainda é guiado pelo ser humano, com todas as suas misérias, vamos dizer assim. Mas nós não podemos perder a esperança da construção de um mundo melhor. Quando somos abandonados pelo mundo, a solidão é superável. Quando somos abandonados por nós mesmos, a solidão é quase incurável. Veja, esse caminho que a pandemia nos obrigou a seguir, um caminho de solidão. Quantas pessoas morreram nos leitos de hospitais ou estão doentes nos leitos de hospitais sozinhas, sem a presença de um ente querido, né? Recentemente, uma familiar minha, ela sofreu um infarto e ficou internada alguns dias, sozinha no hospital. Não podia receber uma visita, nós ficamos à mercê de receber uma informação pelo telefone. Veja, a solidão que o mundo está impondo a todos nós, mas essa solidão é curável, porque se nós buscamos em nós mesmos a melhor companhia, a melhor forma de crescer, tenho certeza que qualquer tipo de sensação de solidão, ela acaba por ser superada. Sabe ao ser humano que tem a coragem de ir diante do espelho da sua alma para reconhecer seus erros e fracassos e utilizá-los para plantar as mais belas sementes no terreno da sua inteligência. Ser livre é não ser escravo das culpas do passado, nem das preocupações do amanhã. Ser livre é ter tempo para as coisas que se ama, é abraçar, se entregar, sonhar, recomeçar tudo de novo, é desenvolver a arte de pensar e proteger a emoção. Mas, acima de tudo, ser livre é ter um caso de amor com a própria existência e desvendar seus mistérios. O ser humano, às vezes, ele deposita no outro aquilo que ele tem de maior. Ele deposita toda a sua confiança no outro, numa situação, no dinheiro, numa posse, enfim. E veja quantos talentos que nós temos, quantas formas de lidar com a vida nós temos. Precisamos olhar para nós mesmos e entender que dentro de cada um de nós existe algo muito maior do que essa questão, digamos assim, material, mas, digamos assim, que existe em nós um ser humano que pode contribuir para a construção de um mundo melhor. Eu me recordo de Madre Teresa de Calcutá, uma vez foi perguntada lá na ONU como aconteceria a paz mundial. E ela não hesitou em dizer: olha, a paz mundial começa em casa. Você chega em casa e ame sua família, ame seus amigos, você já contribuiu para a paz mundial. Ou seja, a paz, a concórdia, um ambiente pacífico, um mundo melhor, ele é feito de trabalho de formiguinha, de trabalhos de pequenas atitudes para se construir uma grande atitude. E o ser humano é livre para se reconhecer, livre para plantar a semente e livre para conduzir a vida da melhor forma possível. Se seus sonhos são pequenos, sua visão será pequena, suas metas serão limitadas, seus alvos serão diminutos, sua estrada será estreita, sua capacidade de suportar as tormentas será frágil. Os sonhos regam a existência com sentido. Esse primeiro texto é de Augusto Cury, um grande intelectual na área da motivação, da filosofia. É interessante nós percebemos o seguinte: aquela primeira imagem que o professor apresentou, o horizonte. Quanto mais nós nos abrirmos, colorirmos e nos lançarmos ao horizonte, maiores serão as nossas possibilidades de sermos felizes, de alcançarmos um mundo melhor, de alcançarmos uma vida melhor. Você, nessa pandemia, você já parou para pensar quais são os seus sonhos? O que a pandemia mostrou para você? Eu vi uma entrevista essa semana na televisão, não sei se vocês conhecem, da Nani People, que é uma humorista, e ela disse o seguinte, que a pandemia mostrou para ela que ela tinha muita coisa desnecessária. Ela tinha um plano de saúde muito exagerado, ela tinha uma assinatura de televisão, de internet muito exagerada, ela tinha muitos empregados. Ou seja, às vezes a gente está num ritmo de vida que a gente não percebe a real necessidade, né?
enfim, nós empenhamos nosso dinheiro, nosso tempo, a nossa capacidade em coisas às vezes que são bem supérfluas, são mínimas. Então é interessante percebermos isso, que a pandemia ela está nos ajudando a enxergar um horizonte maior, porque a gente se diminuiu diante de uma doença invisível. E é muito interessante isso. Os sonhos regam a existência com sentido. Então, favoreça seus sonhos, não abra mão deles. É interessante percebermos o seguinte, que quando o professor fala para vocês desse horizonte, desse colorido do horizonte, é importante nós entendermos que o mundo melhor, um caminho melhor só depende de nós. Aí vem essa pequena frase aqui, ó. O valor da vida está nas pequenas coisas. As pequenas coisas, elas regam a nossa vida. Veja que interessante. Existem pessoas que depositam a sua felicidade, a sua satisfação no prazer do dinheiro, no prazer sexual, no prazer gastronômico, né? Eu preciso comer tal coisa, eu preciso viajar para tal lugar, eu preciso... E não valoriza as pequenas coisas, como que a alegria de um bom dia, uma mensagem carinhosa no celular pela manhã, o barulho até foi coincidente, a atenção de um amigo, um telefonema de alguém que você não conversa há muito tempo. Veja como eu tenho saudade dos meus alunos. No dia a dia parece que não tem importância estar com os meus alunos, mas é algo que, se nós formos pensar, esse distanciamento fez enxergar o quanto são importantes os alunos para o professor e o professor para os alunos. Não há coisa melhor do que ter a liberdade em suas mãos e poder acordar e dormir com o barulho do mar, aquele vento gostoso batendo na sua cortina, deixar entrar aquele cheiro de maresia pela sua janela. Não há nada melhor do que abrir os olhos de manhã e dar um bom dia àquele pôr do sol lindo e alaranjado em frente à sua casa. Não há nada mais sublime em sair na porta de casa e sentir o vento tocar você dos pés até a cabeça. E ter a maravilhosa sensação daquela vibração passar por você e te renovar cada dia mais, cada minuto mais e mais. Veja as pequenas coisas. É interessante que o texto ele apresenta a figura do vento. Em um dado momento, eu não me recordo em qual aula, eu falava sobre a questão do vento. O vento ele representa muito a religiosidade, porque é algo que nos toca, é algo que nos atinge, mas nós não vemos. Os sentimentos também são como o vento, o amor, a amizade. E interessante que esses sentimentos nós conseguimos materializá-los através das nossas ações, através das nossas boas atitudes. Por isso o professor falava, oportunidade, empatia, colocar-se no lugar do outro, colocar-se e enxergar-se no lugar do outro. Por isso, abra seu coração, libere suas energias, conheça um mundo novo, ame mais do que nunca, se jogue em uma paixão verdadeira, sorria, faça aqueles que te amam sorrir com você. Nunca tire esse sorriso do rosto, pois muitos precisam dele. Eu, particularmente, sou uma pessoa alegre, brincalhona, sou até, às vezes, até um peste, né? Assim, de tão brincalhão que eu sou. E eu costumo dizer, principalmente para as pessoas muito próximas de mim, olha, não importa a situação, não tire o sorriso do rosto. Porque por mais que existe uma frase muito bonita de Madre Paulina que diz o seguinte, embora venham ventos contrários, anime-se. Não adianta nós, no meio da tempestade, ficar lamentando, ai, tadinho de mim, fazendo de vítima. Não, o sorriso no rosto, ele já é um tapa na cara daquilo que quer nos derrubar, daquilo que quer nos desmotivar. Então é muito importante nós termos essa consciência de que um sorriso no rosto, ele pode transformar o nosso dia, pode transformar a nossa vida. Abrace, beije muito e intensamente. Sinta o sabor de cada beijo. Abra novas portas para novas oportunidades na sua vida. Conheça alguém, mas conheça bem, a ponto de ver o que há no interior dessa pessoa. Pois o que há de mais bonito está no interior de cada um.
até aqueles que você julga ser podre por dentro. E todo mundo tem algo de bom a oferecer. É importante nós percebermos isso. Todos temos algo de bom a oferecer. Até aquelas pessoas que a gente não tem tanto carinho assim, né? Não vou falar que a gente odeia, porque odiar é trazer um sentimento ruim pra gente. Então, aquelas pessoas que não tem tanto carinho assim, essas pessoas às vezes merecem de nós um olhar um pouco mais carinhoso. Existe uma frase que diz o seguinte: o mal e o bem está em nós. Então, nós temos que oferecer aquilo que somos. Então, olhar para o outro com um pouco de compaixão até, e olhar para o outro, não importa a sua qualidade, o seu defeito. Olhar para o outro, enxergar-se no outro e tentar buscar sempre a luz que o outro pode nos oferecer. Há uma luz linda na alma, que poderá mudar todo o seu conceito sobre essa pessoa e fará ela melhor cada dia mais. Encha seus olhos daquele brilho intenso da vida e dê o seu melhor a cada dia. Viva cada minuto, pois a vida não espera por você. Existe um fator muito, como que eu vou dizer para vocês, ele é um fator que ele pode ser sorte ou pode ser azar. E esse fator se chama tempo. Existe um conceito bíblico que diz que há tempo para tudo. Há tempo para sorrir, há tempo para chorar, há tempo para amar, há tempo para sofrer, enfim. O tempo ele pode ser o nosso maior aliado e pode ser o nosso maior desafio. O tempo é hoje. Então, precisamos ter consciência de que não há tempo suficiente para deixarmos de viver essa prática de vida. É interessante percebermos, então, oportunidade, empatia. Qual é a nossa missão? Missão não é um conceito meramente religioso. Missão é aquilo que nós nos propomos a fazer. Olha o nome da disciplina: ética e projeto de vida. Missão de vida. Olhar para a vida com esse olhar mais carinhoso, com um pouco mais de tranquilidade e observando que nós precisamos ter uns com os outros essa tolerância amorosa, não tolerar por tolerar, mas uma tolerância amorosa. E por falar em tempo, é importante nós olharmos para o tempo da nossa vida. E para nós chegarmos até você durante esses meses, não foi só a mão do professor que chegou e fez acontecer. Por trás dessas câmeras, que vocês não têm a possibilidade de ver, existem pessoas que se dedicam a preparar esse momento. Veja, aqui embaixo nós temos a nossa amiga das Libras, que vai dar um tchauzinho agora. Isso. E atrás das câmeras nós temos outros profissionais. A nossa supervisora, a equipe técnica da TV Câmara. E não sei se vocês se recordam, durante todo esse período, o professor sempre falou sobre: vamos nos cuidar, pois não podemos perder um soldadinho nessa guerra. Mas, infelizmente, não pelo Covid, mas por outros motivos, a nossa vida hoje aqui está um pouco mais sem cor, porque nós perdemos um soldadinho nessa guerra. E eu gostaria muito de dedicar a essa figura aqui, sem cabelo, mas de um sorriso muito lindo, que é o Murilo. Eu gostaria muito de dedicar essa aula e todo o trabalho que eu, com a minha equipe aqui do Componente Ensino Religioso, nós fizemos durante esses meses. Dizer para vocês que, às vezes, a vida, elas nos coloca em situações que nós não temos a capacidade de compreender qual é o nosso papel, qual é o nosso destino. E a morte, ela pode chegar, como nós falamos em outras aulas aqui, 8º e 9º ano se recordam bem, a morte, ela chega e ela justifica um caminho de vida. Nós conversávamos antes aqui da gravação de que, enfim, a pessoa morre e fica boazinha. Não. A pessoa morre e deixa um legado. E o legado de poucos meses que nós tivemos de convivência com o Murilo foi suficiente para nós termos por ele uma admiração muito grande. Então, quero manifestar em meu nome, em nome da equipe, toda a equipe de professores, toda a equipe que trabalhou durante essas videoaulas, não só do Componente Ensino Religioso, mas todas as disciplinas, quero manifestar a nossa alegria, principalmente nossa alegria de ter convivido com o Murilo, manifestar o nosso carinho e a nossa prece à sua família,
visto que a perda repentina ela tem o peso de dor, e manifestar também a nossa alegria de poder encerrar esse caminho do ensino religioso, esse caminho das nossas aulas de ética e projeto de vida, tendo como referência aí um grande profissional, uma pessoa que muito colaborou conosco. Murilo, muito obrigado, que você tenha aí a sua recompensa no plano que você estiver, naquilo que você acreditar, e nós estaremos aqui sempre recordando da sua presença física e tocando em frente seu legado de alegria e de muita satisfação conosco. E o professor quer encerrar hoje a nossa aula, o nosso projeto de videoaulas, recordando uma musiquinha que eu cantei lá no começo para o 7º ano e que eu fiz questão de retomá-la e cantar para vocês novamente, que é uma frase de Fernando Pessoa, na letra de Fernando Pessoa e na melodia do nosso querido Frei Luiz Turra, um grande amigo que mora na região sul do Brasil, e que eu vou cantar para vocês para a gente encerrar a nossa videoaula. Quero agradecer a você que recebeu o professor durante esses meses, espero que a gente volte a se encontrar, e coragem, se cuidem. Perdemos um soldadinho, mas vamos manter o exército atento, porque a batalha ainda é longa, mas a guerra vai acabar, se Deus quiser. Beleza, galera? Vamos juntos? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Vale a pena construir algo bem melhor, vale a pena repartir dons de puro amor, vale plantar, vale lutar, tudo vale a pena quando se quer amar. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Valeu, galera, e vamos juntos aí.